eu gostaria de dar sequência à reflexão que nós começamos e eu quero falar para você sobre como era o jubileu para o povo hebreu. Nós sabemos que o jubileu na igreja tem uma raiz histórica, né, dentro da tradição dos israelitas, dos antigos hebreus. Ou seja, as raízes do jubileu são encontradas no Antigo Testamento, portanto, na ancestral sociedade judaica. E a gente pode observar como é que os antigos hebreus eles celebravam o jubileu. Aliás, esse nome jubileu está ligado ao termo Iobel, que quer dizer da cabra. O que isso tem a ver com jubileu? É porque essa festa lá no Antigo Testamento, quando ela foi instituída por Deus, ela deveria ser anunciada através de um som, de uma corneta de cabra, do chifre de cabra. Então era um ano declarado santo, através deste som. Era o som que ressoava para poder anunciar esse ano santo do jubileu. Mas o mais interessante é perceber que nesse período, a lei de Moisés, ela prescrevia, e esse era o tom principal do jubileu, que a terra, a qual eles consideravam que tinha um único dono, que é Deus, ela regressasse aos antigos proprietários e que os escravos readquirissem a liberdade. Geralmente, esse período ocorria a cada 50 anos. Essa norma, ela aparece no livro de Levítico, no capítulo 25. O livro do Levítico, ele aparece e foi escrito mais ou menos por volta do século 7 e 5 a.C. É um livro que está cheio de instruções sobre práticas rituais, sobre os princípios morais e legais para aquela sociedade. Conforme eu disse, no capítulo 25, prescreve as normativas sobre o ano sabático e também sobre o jubileu. Então, a ideia do jubileu era que toda a terra pertencia a Deus. E na formação daquela comunidade, essas terras elas tinham sido divididas por igual para todas as famílias. Mas se um hebreu se visse obrigado a se desfazer da terra por algum motivo, vendendo a outra pessoa, mais tarde ela deveria retornar a ele ou aos seus descendentes. Na prática, então, isso consistia em uma espécie de arrendamento por 49 anos. E no 50º ano, que era o ano do jubileu, esse lote deveria retornar ao proprietário original e o solo deveria descansar por um ano. Não existe o consenso, todavia, entre os estudiosos na Bíblia que esta prática ela era vigente, né? Ou apenas ela era algo idealizado para uma sociedade que deveria ser organizada com os princípios da lei de Deus. Não existe nenhum trecho no Antigo Testamento que dá a entender que isso foi colocado em funcionamento, assim dizem os estudiosos, mas indica um ideal comunitário de uma terra comum. Pelo menos na teoria, a cada 50 anos isso deveria acontecer, essa reforma e esse descanso para a terra. Agora nós podemos ver um pouquinho sobre o jubileu dentro da história da igreja. Como que a igreja ela trabalhou esse princípio que foi herdado lá nas raízes judaicas. O jubileu de 2025, ele será o 28º na história do catolicismo. Então, essa ideia de um ano especial para que os fiéis visitassem as igrejas em Roma
e reforçassem os seus laços de fé, surgiu através de um documento publicado pelo Papa Bonifácio VIII. Esse Papa Bonifácio VIII, ele exerceu o seu pontificado no período de 1235 a 1300. Ou se trata também aqui do período que ele viveu, né? O fato é que o primeiro jubileu ele aconteceu no ano de 1300. E através desse jubileu, o Papa Bonifácio dizia que os romanos que visitassem as basílicas de São Pedro e São Paulo, pelo menos 30 vezes naquele ano, eles iriam receber a indulgência. Esse tema indulgência eu vou tratar nos próximos áudios. Porém, para os cidadãos que estavam fora da cidade de Roma, bastava visitar 15 vezes ao ano. E segundo a história, pelo menos 2 milhões de católicos foram a Roma em 1300, movidos, portanto, por essa promessa, por essa indulgência concedida pelo Papa Bonifácio VIII. E a ideia do Papa Bonifácio era que esse evento ele se repetisse a cada século, ou seja, a cada 100 anos. Contudo, houve uma segunda edição, que aconteceu em 1350, e foi o Papa Clemente VI, que realizou o segundo jubileu, reduzindo, portanto, o intervalo para 50 anos. Atualmente, é importante você saber que os jubileus ordinários, eles ocorrem a cada 25 anos. Por essa razão que esse jubileu de 2025. Mas também existem aqueles jubileus que são convocados de uma maneira extraordinária, em qualquer momento, por decisão do Papa. Por exemplo, o Papa Francisco, ele instituiu um jubileu em 2015 para comemorar os 50 anos de aniversário do fim do Concílio Vaticano II. Foi o Jubileu da Misericórdia. Porém, eu quero te dizer que quando o Papa Bonifácio VIII criou o Jubileu Católico, de qualquer forma, ele estava mirando nesses ideais ancestrais. Esses ideais lá que nós encontramos na Sagrada Escritura. E de uma forma simbólica, né, ele era uma referência, portanto, criar uma grande celebração de grande relevância espiritual, contínua e com uma ideia de justiça. Então, no fundamento do jubileu, de acordo com a tradição levítica, o fundamento dele está na justiça e na solidariedade. É claro que quando a igreja celebra um jubileu, alguns de vocês devem ter acompanhado o jubileu do ano 2000, que foi um jubileu ordinário. Depois o jubileu, o qual eu mencionei, do Papa Francisco, de 2015. E esse momento, esse acontecimento, ele chega para nós através das grandes celebrações. Mas a mística dele, a essência, o fundamento para o jubileu, ele está focado nessa dimensão da solidariedade e da justiça. Portanto, eu gostaria de resumir aqui dizendo para você que um ano de jubileu é um ano considerado santo para nós católicos. Porque, segundo a tradição, esse ano ele é um período em que existe para nós a possibilidade de receber bênçãos especiais. Existe também um esforço maior por parte da Igreja para que as pessoas elas tenham acesso aos meios de salvação, ou seja, os sacramentos da Igreja. E ela também oferece oportunidades para a remissão dos pecados, a remissão da culpa, reconciliação e penitência, enfim, o jubileu é um tempo muito propício para a evangelização. O jubileu, portanto, é esta celebração religiosa de origem bíblica,
descrita no livro do Levítico como um ano de graça, um ano de renovação espiritual. Na Igreja Católica ele é marcado por muitos eventos especiais que promovem a oração, a conversão, a indulgência, simbolizando, portanto, um tempo de esperança e um tempo de unidade, com o tema Peregrinos de Esperança, inspirado na necessidade de reacender a nossa fé, reacender a nossa solidariedade em um mundo que está desafiado por muitas crises e por muitos conflitos. Então, esta é a base principal para a celebração do jubileu, o jubileu ordinário da Igreja. E dentro desse contexto, nós vamos visitar as mensagens do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, que é uma espiritualidade muito própria para esse final dos tempos, conforme o próprio Sagrado Coração de Jesus revelou ao longo da história, que a espiritualidade do seu Sagrado Coração de Jesus estaria reservada para esse nosso tempo, um tempo em que o amor estaria arrefecido, e o coração de Jesus nos reaqueceria para nós encontrarmos de novo a fonte da nossa felicidade, que é no amor de Deus, no Sagrado Coração. Como todos nós conhecemos através das mensagens da verdadeira vida em Deus, e se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer as mensagens da verdadeira vida em Deus, existe um vasto conteúdo onde Jesus mostra as crises do nosso mundo, as crises da Igreja, e onde o Senhor nos convoca exatamente à esperança. Então, nos próximos encontros nossos, eu vou te apresentar uma peregrinação em sentido simbólico ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma mensagem que foi dada por Jesus a Vassula Hiden. E essa peregrinação nós vamos fazer como exercício espiritual, para que deste modo você possa fazer a peregrinação que a Igreja indica para nós nesse ano jubilar. Nós sabemos que esse ano jubilar ele tem muitas oportunidades de você alcançar indulgências através de peregrinações, mas também através de obras de caridade. Isso reforça um braço da espiritualidade da verdadeira vida em Deus muito importante, que é o exercício da nossa solidariedade nas casas de Maria, sustentadas pela obra, ou seja, nas Bet Miriams. Mas nos próximos encontros a gente conversa sobre isso. Agora eu invoco sobre você a bênção de Deus e peço que o Sagrado Coração de Jesus te abençoe, te acolha, fazendo dele a sua própria morada. Deus os abençoe.